Querida Igreja do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo Jesus, desejo a todos vocês a graça maravilhosa, inaudita do Senhor Jesus, o amor de Deus esteja com todos vocês, a paz que somente o Espírito Santo pode gerar no coração dos seus eleitos. Uma boa tarde, nós estamos aqui para mais uma devocional, estamos gravando pouco, esses dias, por causa de algumas outras atividades, outros compromissos, Mas sempre que estamos de folga, estamos aproveitando essa oportunidade para deixar aqui com vocês os nossos vídeos, uma palavra devocional de reflexão bíblica, te incentivando a todos os dias você manter essa comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo, porque não há nada melhor do que manter uma vida diária, viu, irmãos? De oração, de leitura bíblica, e as nossas devocionais têm esse propósito. A gente já tem aí 88 vídeos devocionais de vários temas, vários assuntos, te incentivando a ter uma direção, Tratando sobre um determinado assunto, um determinado tema, uma passagem bíblica do Antigo Testamento, outras vezes também do Novo Testamento, para que você ore a palavra, para que as verdades do Evangelho, da Santa Escritura, uma vez quando nós meditamos e aprendemos com a palavra de Deus, a gente então tem essa responsabilidade de vivermos nessa vida cristã na prática. Não é apenas o conhecimento, mas também a prática desse conhecimento. Porque quanto mais conhecemos a palavra, mais responsabilidade temos e compromisso de obedecer a Deus, de darmos bom testemunho, para que assim o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Muito obrigado você que se inscreveu no nosso canal, continue me ajudando aqui no nosso objetivo é 150, depois 200, até quando Deus permitir, A gente não tem nenhuma presunção de querer sermos famosos ou sermos reconhecidamente youtubers, alguma coisa nesse sentido, não. A gente só quer compartilhar a verdade do Evangelho para muitas pessoas, usando aqui os meios, as mídias sociais, especialmente o YouTube. Também tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, que todos os dias a gente posta lá, meditando nas escrituras, frases, indicações de livros, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Então compartilhe esse vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário, me ajude então a levar essa palavra a muitos irmãos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, também nas suas redes sociais, para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é a nossa devocional de número 89 aqui dos nossos vídeos no nosso canal no YouTube, e o texto base continua aqui no livro de Juízes, A gente tem falado muito sobre Débora, sobre esse período, essa juíza, essa profetisa que Deus levantou, que Deus chamou, essa mulher simples, essa mulher comum, a mãe, esposa, dona de casa, mas que Deus levanta essa mulher com uma autoridade singular, com ousadia, para liderar Israel em um período de crise, em um período em que o povo está totalmente longe de Deus, longe das verdades de Deus, dos mandamentos de Deus. O povo está com medo, os homens estão acovardados, até o próprio comandante, o Baraque também está temendo lutar contra o inimigo, contra Jabim, que é o rei ali de Canaã. Tinham 400 carros de ferro, um exército totalmente preparado. Então os homens estavam temendo, mas isso era consequência da desobediência, consequência que eles haviam quebrado a aliança com Deus, não conheciam o Senhor, essa terceira geração depois da morte de Moisés e da morte de Josué. Então a gente vai continuar aqui aprendendo muitas coisas sobre a vida de Débora, de Baraque, das tribos, como foi esse processo, essas guerras, essas batalhas, quais os ensinamentos que podemos extrair do capítulo 4 e também capítulo 5 de Juízes, que aborda aí a história dessa única juíza, de Israel, e profetiza também. Então a gente vai continuar caminhando aqui juntos
nessa meditação, nessas aplicações, reflexões sobre a vida de Débora, sobre Baraque, sobre as guerras, sobre as vitórias, sobre Deus, o próprio Deus lutar, guerrear com o seu povo, cumprindo então a sua aliança e a sua promessa de que ele realmente daria aquelas terras, derrotaria os inimigos de Israel para cumprir que a aliança e mostrando o caráter de um Deus que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então nosso texto base é Juízes capítulo 4, os versículos 14 e 16, né? Que nos diz assim: então disse Débora a Baraque. Débora era a juíza, era a profetisa, era a líder que Deus levantou naquele contexto. Depois você pode ver nossos vídeos anteriores, você vai ver as qualidades de Débora, e ela está então falando para Baraque. Baraque é o comandante aqui, né? É aquele que está comandando o exército de Israel. Então Débora está falando para Baraque. Depois você também pode ver vídeos anteriores, você vai ver qualidades de Débora, você vai ver algumas coisas sobre Baraque, dentro desse contexto aqui, para você extrair algumas lições importantes para o seu crescimento espiritual. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, te levanta, te desperta, homem, tem coragem. Como se Débora estivesse dizendo assim para Baraque, né? Ei, Baraque, te desperta, te levanta, vamos guerrear. Não podemos parar, não podemos fugir do inimigo. O inimigo está aí, temos que enfrentar. Mas não na força do nosso braço, não na nossa própria capacidade. Até porque o exército de Israel, diante do exército de Jabim, era um exército totalmente pequeno, não tinha nenhuma experiência militar. Espadas de madeira contra carros de ferro, contra espadas, contra lanças. É óbvio que eles precisariam de fato de Deus para ter vitória. Mas era necessário ter disposição, era necessário guerrear, era necessário se levantar, era necessário ir para a linha de frente, né? Só os covardes recuam, só os medrosos voltam atrás. Deus nos chamou para nos dispor. Não é tempo de pararmos, não é tempo de nos acomodarmos, não é tempo de cruzar os nossos braços, irmãos, diante da batalha, diante da guerra. A igreja sempre enfrentou inimigos cruéis, sempre vai enfrentar, até a gloriosa segunda vinda de Cristo. Mas Deus também sempre tem levantado homens e mulheres corajosos. E agora Débora está incentivando, encorajando Baraque, porque Baraque está com medo. Baraque chega a dizer para Débora que só vai para a guerra se ela for. Já imagine isso, um comandante, aquela figura de um militar, dizendo que só vai para a guerra se uma mulher for, mas de fato é porque Débora representava essa autoridade de Deus, porque Débora representava a boca de Deus, era uma mulher ousada, uma mulher que tinha autoridade de Deus, e as pessoas olhavam para Débora e viam, ela tem Deus na vida dela, Deus levantou essa mulher, então vamos seguir aqui as orientações da parte de Deus que vier através dela. Então Débora está dizendo para Balaque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor Deus, olha, este é o dia, chegou o momento da vitória, chegou o momento de nos levantar e guerrear, chegou o momento de nós colocarmos o medo de lado, a desconfiança, a incredulidade, e nos levantar e guerrear. Nossos inimigos estão aí, temos promessas de Deus, temos um Deus fiel, temos um Deus de pacto, um Deus de aliança. Vamos nos voltar. Débora está assumindo a posição de liderança, e uma das características do líder é encorajar o povo a guerrear, é encorajar o povo a não desistir, a perseverar, a lutar. Porque o líder, ele tem autoridade, ele é boca de Deus para chamar o povo, para despertar o povo, para encorajar o povo. Porque ninguém quer seguir um líder covarde, ninguém quer seguir um líder medroso, ninguém quer seguir um líder que não confia em Deus, que não confia nas promessas de Deus. Então Débora está demonstrando essa ousadia, Débora está demonstrando essa confiança em Deus, nas promessas de Deus. E ela convoca então Baraque, que é o líder, que é o comandante do exército, e se disponha, se levante. As pessoas precisam ver você, Baraque, ousado, cheio de coragem. Ninguém quer seguir um comandante medroso. Se disponha, porque este foi o dia. Deus preparou esse dia. Deus vai entregar. É Deus que vai entregar. É Deus que vai pelejar as nossas causas. É Deus que vai lutar conosco, Baraque. Então te disponha, porque esse foi o dia que Deus preparou. O tempo da vergonha, o tempo do medo, o tempo do opróbrio passou. Deus preparou esse dia. Esse é o tempo de Deus.
Esse é o tempo de Deus, é o tempo de vitória, é o tempo de guerrear. Não é tempo de covardia. Irmãos, nós estamos vivendo tempos que precisamos nos posicionar, que precisamos em Cristo, na autoridade da palavra, pregar e viver essa palavra. Estamos vivendo tempo de apostasia, estamos vivendo tempos perigosos, tempos difíceis. Preguei até ontem no culto, tempos difíceis. Tempos muito difíceis, tempos de muita apostasia, de falso evangelho, de muita frieza, de muita heresia. Tempos perigosos na nossa nação brasileira. Mas também é tempo de nós entendermos que esse é o dia, esse é o tempo do Senhor para os eleitos, para os verdadeiros, para os fiéis se levantarem, se posicionarem, pregarem, anunciarem a verdade com ousadia, no poder do Espírito Santo. Temos que sair do marasmo, da covardia, do medo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é espírito de ousadia, de poder. Os discípulos, eles pregavam, foram açoitados, foram ameaçados, mas diz a Escritura que eles continuavam pregando. Eles continuavam anunciando, sem medo, sem temor. Não importava o que iria acontecer com eles. Eles estavam dispostos a guerrear, a batalhar pelo Evangelho. Então Débora disse para Baraque, se levante, se disponha. O Senhor entregou a Cícera, que era o comandante do exército de Jabim. Deus entregou, a vitória já é de vocês. Deus vai pelejar, Deus vai guerrear. O general de guerra, que nunca perdeu uma batalha. Cícera já está nas mãos de vocês. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Porventura... Baraque, Débora dizendo para Baraque, porventura Deus não está guerreando, Deus não prometeu, Deus não é fiel para cumprir suas promessas? Essa é a pergunta que eu faço a você, meu irmão, a você que está enfrentando dificuldade, a você que está enfrentando lutas, a você que está vendo esse cenário que está diante de você, e às vezes você quer desistir, porque você está focado no homem, porque você está focado nos problemas, porque você está focado apenas nos escândalos, nas crises, nos problemas. Deus, a palavra está perguntando, porventura Deus não vai diante de ti? Porventura Deus não nos dará vitória? O Senhor Jesus, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que está coroado, cheio de glória, de majestade, que está sentado no trono. O Deus que governa soberanamente todos os céus e terra, porventura ele não está diante de ti? Porventura esse Deus falhou alguma vez? Porventura esse nosso Deus não é fiel? Então essa é uma pergunta e eu tenho uma resposta. Porventura ele não vai diante de ti? Claro que ele vai. Claro que o seu povo eleito, aqueles que confiam, aqueles que amam a Deus, aqueles que lhe obedecem, confiam nas promessas do Senhor e terá vitória. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Agora o exército está acompanhando. Agora o exército se anima. Agora aqueles homens se unem para lutar, para pelejar. E Baraque recebe a palavra de Débora como uma motivação para ele. Que você ouça a voz de Deus, que a palavra de Deus te encoraje, que a palavra de Deus tire você dessa frieza, dessa tristeza e desperte você para a guerra, para a batalha. Se revista das armaduras de Deus, meu irmão. Você tem armas espirituais, somos mais do que vencedores. E Deus sempre coloca pessoas para guerrear conosco, pessoas que também lutam, pessoas que também guerreiam, mas estão aí vencendo, perseverando e caminhando. E o Senhor então derrotou, diz o versículo 15, a Cícera. A nossa vitória vem do Senhor. A glória, a honra, toda a conquista, tudo que temos, tudo que somos, tudo vem do Senhor. Não é mérito nosso. Nosso coração não pode se ensoberbecer. O nosso coração não pode se exaltar. Irmão, é de Deus. Tudo é Ele. Tudo é relação a Ele. É Ele que nos dá vitória, é Ele que nos ajuda a permanecermos de pé, é Ele que abre as portas, é Ele que nos dá vitória, é Ele que luta conosco. Precisamos apenas ter comunhão com Ele, precisamos apenas se deleitar nessa confiança, no caráter, nos atributos desse Deus que guerreia por nós. Precisamos ouvir a voz de Deus através da Escritura. E a promessa dele é: eu estou com vocês, meus filhos. Não tenham medo. Não temam. Não importa o que você está passando. Se Deus está contigo, meu irmão, isso é a maior riqueza que o homem, que uma mulher pode ter, a presença de Deus. Então Deus derrotou Cícera
todos os seus carros, seu exército a fio da espada. Todos morreram, porque Deus deu vitória. E diante de Baraque, e Sísera, que era o comandante do exército de Jabim, saltou do carro e fugiu a pé. Então Baraque perseguiu os carros e o exército até a Arosete-Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar sequer um. Oh, louvado seja Deus. Baraque, que era aquele homem que alguns minutos no contexto estava com medo, temendo. Agora, diante da palavra de Débora, palavra que vinha de Deus, de encorajamento, ele vai para a guerra, em obediência ao Senhor. Deus dá vitória e agora ele está disposto a guerrear. É assim a nossa caminhada cristã. Quantas vezes a gente está, sim, desanimado, enfrentando lutas, querendo desistir, pensamentos, turbilhões de coisas. Mas de repente a palavra de Deus vem e nos encoraja. De repente a palavra de Deus diz: não temas, te levanta, se dispõe. Deus vai diante de ti, Deus te dará vitória. E aí vem aquela graça de Deus que nos mantém de pé. E aí a gente continua caminhando, guerreando, amando a Deus, obedecendo a sua palavra, orando, pregando, vivendo essa palavra. Oh, bendito seja Deus, até o grande último dia, até o último dia da gloriosa vinda de Jesus, ou até a nossa morte, sem voltar atrás, sem desistir. Porque Deus nos dará capacidade de perseverarmos até o fim, mesmo diante dos nossos adversários, mesmo diante dos nossos inimigos. Então aquelas duas tribos se uniram, Naftali e Zebulon, estavam divididos. E agora diante desse novo cenário, elas se unem e 10.000 guerreiros estão ali para lutar. Mas a vitória não foi por causa desses 10.000 guerreiros, nem por causa de Débora nem Baraque, mas é o Senhor. É o Senhor que, segundo sua bondade e misericórdia, levanta Débora como também uma demonstração de amor e faz a promessa: os inimigos estão entregues nas mãos de vocês. É Deus, é a misericórdia, é a bondade desse Deus que nos faz vencer todos os dias, que nos faz enfrentar o pecado e não mais termos o domínio do pecado, não mais cedermos às tentações, porque é a graça que gera essa nova vida, que muda os nossos pensamentos, que conserta os nossos caminhos, que nos restaura e que nos faz todos os dias sentir fome e sede pelas coisas espirituais, que nos faz lutar, que nos faz guerrear com as armas poderosas de Deus diante desse cenário que estamos vivendo. É o Senhor. Não é mérito nosso, não é na força do nosso braço. Somos dependentes de Deus. Então Débora acompanhou. A presença de Débora ali, de fato, motivava o povo. Deus tem levantado líderes, Deus tem levantado nessa geração pessoas que é influência, no sentido de ser exemplo, de ser modelo, não há nenhum problema nisso. É claro que o nosso maior modelo e perfeito modelo é Jesus, mas temos, ao longo da história, Deus tem levantado homens que têm sido influência, que têm sido homens comprometidos com a verdade, e esses homens estão aí. E precisamos se espelhar e olhar para a nossa liderança e ver as qualidades de homens de Deus segundo o padrão da Escritura. Mas não é qualquer líder, não é qualquer pessoa que nós devemos seguir ou que nós devemos ouvir. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com aqueles que se dizem pastores, se dizem profetas, apóstolos, que nem existe mais esse título de apóstolo, segundo a Escritura, o colegiado de apóstolo fechou. São homens que estão aí fazendo negócio da fé, enganando, inventando, pregando um outro evangelho. Cuidado, não é qualquer pessoa. Esse exército acompanhava Sísera, porque melhor dizendo, acompanhava Débora. Sísera era do inimigo lá. Acompanhava Débora porque via qualidades, porque via Deus, porque via um perfil de uma mulher de Deus, de uma mulher que viveu nesse padrão de Deus. Cuidado, não é qualquer pessoa que nós seguimos, não é qualquer pessoa que nós devemos olhar e ter como exemplo para ser seguido. Muito cuidado, muito discernimento nesses momentos, principalmente nesses dias de muito falso profeta, de muito falso evangelho. Mas a verdade é que Deus tem levantado homens, Deus tem levantado pessoas, e que nós, eu e você, sejamos uma geração que influencia essa nova geração, vivendo de fato o testemunho do evangelho, obedecendo a Deus e vivendo um padrão de vida santa, de vida piedosa. Louvado seja Deus. Então Débora, no capítulo 5, vai ter o cântico de Débora,
E ela então vai exaltar o Senhor, ela vai glorificar a Deus, ela vai cantar, ela vai salmodiar o Senhor pela conquista e pela vitória. E é isso que nós devemos fazer, adorar, engrandecer o Senhor, mesmo diante dos inimigos. Nós devemos então louvar a Deus pelas conquistas, pelas vitórias. Devemos estar unidos nessa batalha, orando uns pelos outros e mutuamente nos fortalecendo em Cristo Jesus. E eu quero então dizer para vocês que Deus tinha um propósito, um projeto para essa mulher, para Baraque também, e aqui a gente vê se concretizando o propósito de Deus. E esse é o resultado de quem confia em Deus. Quem confia em Deus sempre terá vitória diante dos seus inimigos. Não digo inimigos como outras pessoas que muitas vezes são opositoras ou se levantam contra nós. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra o inimigo, contra nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa e contra esse mundo, o seu sistema pecaminoso. Diante de tudo isso, meus irmãos, diante desse projeto de Deus, diante dessa grande vitória que Deus dá a Débora e também a Baraque, como forma de mostrar que ele é fiel, que ele cumpre a sua palavra e que não há inimigo que derrote ou que desfaça os propósitos de Deus. Diante disso, a minha palavra para você é: como nós lidamos com os propósitos, com os projetos do Senhor para a nossa vida? Como você consegue enxergar os propósitos de Deus? Como Débora, ela poderia dizer: eu sou uma mulher. Como é que uma mulher vai se envolver em uma situação de guerra? Mas Débora, ao contrário, se dispôs, obedeceu a Deus e Deus a levantou como líder. Sim, como nós temos olhado para os projetos de Deus, como a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus e lutar e estar sempre nesse reino, envolvido com essa obra, com essa batalha, com essa luta pelo Evangelho. Como nós vemos isso? Outra pergunta é como a gente vê as promessas de Deus. Nós confiamos no caráter de Deus e nas promessas de Deus, sem desistir, sem medo, sem covardia. Como você tem analisado as promessas de Deus na sua vida? Irmão, Deus vai diante de você. Então, se volte para o Senhor agora em oração e peça perdão a Ele pelas incredulidade do teu coração, pelas dúvidas que tantas vezes tenta minimizar a soberania de Deus, a onipotência do nosso Deus. Mas devemos olhar para as promessas de Deus e, a partir da perspectiva do caráter de Deus, ver que temos um Deus que luta conosco. Temos um Deus que nos fez promessas, mesmo sem nós merecermos, porque tudo é dele, é a graça, é a bondade dele. E ele fez uma aliança conosco. E a maior de todas as promessas é a gloriosa vinda dele para nos buscar. Estejamos então dispostos a obedecê-lo, a amá-lo, a servi-lo de todo o nosso coração e guerreando até o final. Será que o nosso coração tem confiado inteiramente em Deus? Mesmo diante do exército, mesmo diante das aparentes dificuldades e ondas e adversidades que a gente olha e diz: meu Deus, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir vencer. Mas Deus está conosco, não há problema, não há situação maior que seja de fato maior do que o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Então precisamos confiar inteiramente, sem duvidar, e sem se esquecer que Deus sempre cumpre com as suas promessas. Que nós possamos vencer o medo. Porque o medo, na verdade o medo ele é a incredulidade, né? É a falta de confiança, é a falta de descansarmos na promessa de um Deus que é santo. O medo gera isso, o medo gera essa covardia, o medo nos coloca dentro de um casulo de temores, de depressão, e não nos deixa viver. Não nos deixa viver esse tempo de poder, de guerra, nessa experiência de comunhão, de conquistas, de vitórias, de lutas, mas também quando a vitória vem, aí a gente vai cantar como Débora e adorar. Vença o medo, não temas, creia na promessa de Deus, encha a tua mente, o teu coração da palavra e o medo será dissipado do seu coração. Precisamos então nos fortalecer diante do Senhor, para que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Então olhe para Débora, olhe para Baraque, olhe para a vitória que esse exército está tendo, olhe para todo esse cenário e veja que tudo é Deus. E é Deus que nos dá vitória, e é Ele que nos ajuda a vencer os nossos temores. Amém? Se você está com medo, irmão, exponha isso em oração diante de Deus. E olhe para a Escritura, olhe para o caráter de Deus. E veja a partir desse exemplo de Débora, de Baraque, das vitórias, das conquistas, de toda essa lição que você vê escrito na Escritura. E adore e glorifique o nome do Senhor. Vamos orar, Pai Santo.
Nos ajuda a vencer o medo, Senhor. Aumenta a nossa fé. Ah, Pai, nos ajuda a confiarmos em Ti, mesmo diante dos inimigos, nas Tuas promessas, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus santo. Como nós confiamos em Ti, Senhor. Muito obrigado pelas vitórias, as que já aconteceram e outras que virão. Estaremos aqui adorando o Senhor, somente o Senhor, que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e até a nossa próxima devocional para a glória do Senhor Jesus. Amém.